A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aonde? Na nossa escola bíblica online, aonde nós estaremos falando da lição de número 9. E o tema da lição de número 9 são promessas para pais e filhos. Nesta lição, nós vamos trazer o que o Senhor Deus espera e o que ele tem para os pais e filhos que obedecem a sua palavra, ok? Só deixa eu dar um toque para você aí, porque normalmente nós vamos ministrar esta aula numa classe de adultos, certo? Ou numa classe mista, ou em uma classe para homens. Né? Por que eu estou frisando a questão de homens? Porque nesta lição nós vamos trazer a importância do papel do pai dentro da vida do filho. Eu sei o papel da mãe, reconheço, mas o homem dentro da criação dos filhos, ele vai ser o primeiro exemplo de força, de liderança. Quando é um filho homem, né, ele vai ser o primeiro que vai desafiar esse filho a crescer, a ser melhor. Então, tome muito cuidado com as suas colocações. Outra coisa, não dê exemplos da sua família ou de alguma outra família A ou B de dentro da igreja, entendeu? Seja muito direto, seja bíblico, esteja dentro da lição e que o seu comentário, certo? O seu comentário seja para crescimento e não para falar de A ou B. Beleza? Vamos lá. Lição de número 9. Promessas para pais e filhos. O nosso textuário vai dizer assim: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Olha só, o apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo isso, ele diz honra teu pai e tua mãe, ele está dizendo o quê? Que ele está destacando um princípio bíblico, o princípio da honra. Esta palavra honra no grego é a palavra grega timau, certo? E ela vai significar dar valor, reconhecer, respeitar profundamente. Significa que nós, quando honramos alguém, nós valorizamos, certo? Aquela pessoa, aquela instituição. Essa atitude, ela envolve mais do que obediência. Ela implica em demonstração de gratidão, estima, respeito pelos pais, tanto em palavras como em ações, tá? E esta promessa, ela está diretamente ligado a um mandamento, certo? Que mandamento é esse? Para que vivas bem e vivas muito tempo. Ou seja, esta promessa reflete a sabedoria divina, pois filhos que respeitam e valorizam os seus pais aprendem a viver de forma equilibrada, gerando frutos duradouros nas suas vidas e naqueles que estão às suas voltas. E no contexto familiar, esse princípio estabelece um ciclo de amor e respeito, que é essencial para uma estabilidade tanto emocional quanto espiritual da pessoa. E além disso, a honra dos pais, né? Quando os filhos honram os pais, reflete diretamente a obediência a Deus, o Pai Celestial. Ou seja, esse mandamento é um convite para que nós venhamos alinhar o nosso relacionamento terreno com o padrão divino, gerando um ambiente onde fé e valores, eles se unem às bênçãos de Deus e fluem de geração em geração. E o que acontece? Tanto pais quanto filhos tornam-se recipientes e transmissores das promessas divinas.
A nossa verdade prática, ela diz assim: entre desafios e responsabilidades, o relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênção e proteção. Ou seja, está ficando marcado ali a questão do alicerce que a educação cristã é para a vida das pessoas. E é onde começa a educação cristã. Começa na palavra, na Bíblia. Pois eu, você, como pai, como mãe, nós temos o privilégio e a responsabilidade de fazer o quê? De moldar o caráter dos nossos filhos, da nossa família, à luz da Bíblia, certo? Para que eles possam viver e experimentar os princípios bíblicos. Quando pais obedecem a Deus em seu papel de líder espiritual, eles não apenas estão fazendo o quê? Ensinando valores cristãos, mas eles estão moldando uma vida íntegra e temente ao Senhor Deus. O pastor Antônio Gilberto, ele vai reforçar que filhos criados num ambiente como esse se tornam multiplicadores desta bênção, levando às outras gerações. A formação espiritual do lar, portanto, é um investimento, veja bem, é um investimento para a eternidade, assegurando que a herança da fé seja transmitida e que a família reflita este propósito. Então veja bem, já no texto áureo e na verdade prática, nós já temos uma boa base para dar uma introdução à nossa lição, tá? Para que os nossos alunos, né, sejam pais, mães, eles possam o quê? Estar já refletindo e pensando como será a sua vida diante da família, diante de Deus e a sua responsabilidade como pai. Beleza? Todo o material que eu uso tá aqui, ó, nesse material em PDF. Esse daqui é o nosso subsídio. Toda semana eu faço um material como esse daqui. O que que tem nesse material? Tem toda a minha aula, meus pontos, versículos, e eu distribuo gratuitamente para você no nosso link do WhatsApp, certo? No nosso link do WhatsApp, eu deixo ali para você, certo? É um grupo que nós temos. Esse grupo não é grupo de bom dia, não é grupo de conversinha, é grupo de material de escola bíblica dominical, tá? Então eu vou disponibilizar lá no nosso grupo este material aqui, certo? Com todos os textos, certo? Para te ajudar a montar a sua aula. E também, olha aqui do ladinho aqui, tem este lindo post. E neste post é a nossa leitura diária, certo? Na nossa leitura diária. E todo dia eu coloco um post referente à leitura diária daquele determinado dia. Para quê? Para que você possa ir colocando nos seus grupos, mandando para os seus alunos, para que os seus alunos venham se inteirando das lições, tá bom? Então vai lá, entra aqui, certo? Está na descrição, está também no primeiro comentário ali, você vai encontrar link do grupo do WhatsApp, tá? Tudo isso para ajudar você a ter uma aula melhor, beleza? Vamos lá para o nosso primeiro tópico: relacionamento bíblico entre pais e filhos. Primeiro subtópico: pais e filhos. O relacionamento entre pais e filhos deve ser baseado como em amor. Efésios 6:1 vai deixar bem claro qual é o modelo que os filhos devem obedecer aos pais no Senhor, reconhecendo que a obediência é parte da adoração. Também os pais jamais, especialmente os pais homens, são advertidos a não provocarem a ira dos seus filhos, mas criar os filhos na disciplina. Esta palavra disciplina, ela vem do grego paideia, que envolve não apenas correção, mas ele envolve um ensino de moralidade. Tá? Então, esse equilíbrio entre o relacionamento
é essencial, pois pais que lideram com amor e firmeza promovem segurança emocional e espiritual para os filhos. Por outro lado, quando os filhos respeitam seus pais, eles refletem o temor e o amor que ele tem pelo Senhor. Assim, o relacionamento entre pais e filhos deve ser uma extensão prática da palavra de Deus, da aliança que nós temos com o Senhor. Ou seja, todas as vezes que eu, como pai, certo, eu compreendo o meu posicionamento e o meu dever de ensinar o meu filho com firmeza, mas também amor, eu estou cumprindo a palavra. E quando os meus pais, quando os meus filhos, eles se submetem a mim por amor, eles estão o quê? Eles estão vivendo a aliança de Deus com eles. Então, o nosso subtópico 2 vai engatilhar nesse ponto. Um mandamento com promessa para os filhos. O quinto mandamento, Êxodo capítulo de número 20, verso 12, ele diz assim: honra teu pai e tua mãe. Tá? E esse é o único dos mandamentos que ele vem juntamente com uma promessa, certo? No hebraico, a palavra honra é kabed. Kabed. Lá no PDF tem como se escreve, tá? Kabed. E envolve reconhecimento, obediência, cuidado, especialmente na velhice. Esse princípio transcende o aspecto cultural e revela um padrão espiritual universal, ou seja, não era somente para aquele tempo, mas é para todos os tempos, para todas as pessoas. Você está entendendo? Então, honrar os pai e mãe significa mais do que obediência cega, mas é uma atitude de respeito que glorifica a Deus. Paulo reforça esse mandamento em Efésios, capítulo 6, versículos 2 e 3, mostrando que o filho obediente aos mandamentos desfrutará de bênção, de uma vida plena e abençoada na presença do Senhor. Esse mandamento, ele fortalece a coesão familiar, criando um ambiente onde o amor e o respeito são recíprocos. Filhos que aprendem a honrar seus pais estão melhor preparados para honrar a Deus em toda a área da sua vida. E eu sempre falo para os meus filhos que se eles aprendem a honrar e respeitar os seus pais, eles respeitarão os seus líderes e também respeitarão os seus patrões, ok? O nosso tópico 3, ele diz assim: mandamentos e bênçãos para os pais. Nós temos ali mandamentos para os filhos, certo? Vida longa. E nós temos mandamentos para os pais. Provérbios capítulo 22, versículo 6 é assim: ensina, instrui o menino no caminho em que deve andar. Por quê? Quando este envelhecer, não se desviará dele, certo? Esta ordem implica mais do que palavras. Você falar, é necessário ação com exemplo, tá? O caminho no hebraico é a palavra derek, né? Que sugere não somente a ideia de um caminho, mas uma jornada, algo que começa e tem uma longa duração, certo? Sugere a jornada da vida, que deve ser moldada pelos princípios divinos. Por quê? Porque a criação de filhos, né? Eu tenho 2, uma de 21, que é casada, e tenho um de 16. Essa criação, ela exige um compromisso espiritual e emocional. Pais, eu, você, nós devemos ser os primeiros a demonstrar os valores que desejamos transmitir aos nossos filhos. Além disso, a bênção prometida é que, mesmo que os filhos enfrentem desvios, os fundamentos firmados na palavra
permanecerão como uma bússola para a vida deles. O que isso quer dizer? Que, primeiro, eu devo ser o exemplo dos meus filhos. Tá? Você deve ser o exemplo dos seus filhos. Nós estamos mal acostumados em reclamar desta geração. Mas preste atenção, quem está criando esta geração é você, certo? Você está criando esta geração. Toda criança é como se eu fosse um punhadinho de barro bruto. Sou eu e é você que moldamos esta geração. Se essa geração ela é ruim, ela não é ruim por causa dela. Ela é ruim porque os exemplos que ela tem não são suficientes, ok? E é nesse ponto que nós vamos começar o nosso tópico 2. Responsabilidades na educação dos filhos. Tá? Primeira responsabilidade, ensinar a palavra de Deus. Eu gosto e procurei implantar isso na vida dos meus filhos. Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 7. Deuteronômio 6, 6 e 7. Por quê? A ideia ali não é somente você falar para o teu filho, mas é que o teu filho tenha uma vivência com a palavra. A Bíblia enfatiza que o ensino da palavra deve ser intencional e constante. Você deve ter um motivo, um objetivo, uma intenção. E não é um dia apenas, é todo dia, todo dia. Nós temos aquele ditado antigo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, certo? Você vai lá, por quê? Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, apresenta a instrução de Deus para que os filhos ensinem diligentemente os seus filhos, certo? Em todas as ocasiões no dia a dia, mostrando que a educação espiritual ela não é uma tarefa apenas do líder, do pastor, mas sobretudo do lar, certo? A fé é aprendida em casa. A igreja, ela vai te ajudar, vai te dar ferramental, mas é na casa que você ensina a fé. Os teus filhos não aprendem a servir a Deus com o pastor, eles aprendem a servir a Deus com você. O crente que você é, os teus filhos serão também, certo? Então, é muito importante nós entendermos isso. E aí entra o subtópico 2, dar o exemplo. A influência dos pais como exemplo é crucial na formação espiritual do seu filho. Tá? Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Olha só, Paulo está dizendo, eu imito a Cristo, então você pode me imitar. Tá? E isso, irmãos, está no poder do exemplo. Eu ouvi uma palavra, não sei quem disse, mas ela diz assim, que as palavras convencem, o exemplo arrasta. Muitos estão exigindo dos filhos aquilo que eles não fazem. E nós precisamos mudar esse contexto nas nossas vidas. Pais coerentes em sua vida cristã inspiram confiança e respeito. Eles mostram aos filhos que a fé não é apenas uma teoria, mas uma prática diária. Por outro lado, pais que vivem em contradição ao que pregam podem causar confusão nos filhos. Assim, o exemplo não é opcional, mas um chamado divino para a liderança pelo testemunho. Olha só, irmãos, é o testemunho, a minha vida, a sua vida, porque ninguém me conhece melhor do que a minha esposa e meus filhos, porque eles estão comigo todos os dias, todas as situações eles estão comigo. E quando eu dou um exemplo de vida e vivência cristã, automaticamente eles vão seguir os passos. E o contrário também é verdadeiro. Se eu
digo que oro, mas não oro, leio a Bíblia, mas não leio, chego em casa, ao invés de falar das coisas boas do culto, eu critico o pastor, critico a liderança, o conjunto, automaticamente eu estou deformando a vida cristã dos meus filhos. Então é sempre importante que eu, como líder, como pai, você como mãe, você como pai, seja o exemplo. Esta geração só será uma geração de homens e mulheres de Deus se os seus pais também forem, tá? Se os seus pais também forem homens e mulheres de Deus. E o nosso tópico 3 é assim: bênçãos para pais e filhos, certo? Subtópico 1, bênção para a prosperidade, tá? A Bíblia ensina que a obediência dos pais resulta em bênçãos que alcançam as gerações futuras. Isso está lá no Salmo de número 112, versos 1 e 2. Tá? E esse salmo afirma que os descendentes dos que temem ao Senhor serão prósperos, bem-aventurados, certo? E essa promessa destaca o impacto duradouro de uma vida de fidelidade para com Deus. Em Gênesis 22, 18, Deus promete a Abraão que todas as gerações seriam abençoadas. Por quê? Por meio da sua descendência. Ou seja, Abraão, ele transmitiria valores às próximas gerações. Não valores financeiros, não. Tudo que Abraão teria que ensinar seria a fé. Pais que são tementes ao Senhor, que têm uma vida cristã, o que eles fazem? Eles se preparam para deixar um legado para os seus filhos, deixar uma herança que vai fazer o quê? Que vai transpor a sua vida. Irmãos, o legado de fé dentro da minha família é tanto do lado paterno quanto do lado materno. O meu amor pela escola bíblica vem do meu avô. Meu avô lia abundantemente. Meu avô paterno era assembleiano, minha avó materna era presbiteriana. A minha avó, ela, até quando ela pôde, sempre que ela ia comprar lição de escola bíblica, ela comprava duas. Uma para ela e uma para mim. Você entendeu o que a minha avó estava fazendo? Ela estava transmitindo para mim o legado. Aqui em cima eu tenho uma série de livros que eram do meu avô, certo? E meu avô deixou como legado, tá? Então, é muito importante nós compreendermos que a bênção que nós devemos deixar para a nossa posteridade, se você tem condição de deixar dinheiro, amém. Mas não deixe só dinheiro. Deixe um exemplo, deixe marcas, deixe algo que vai mudar a cara e o caráter da sua família. O subtópico 2 diz assim: família, lugar onde os filhos devem ser abençoados. Olha só, nós estamos num tempo em que a paternidade, a maternidade tem sido descaracterizada. O grande motivo de nós casarmos é termos filhos. Não somente pelo ato sexual, não somente por ter uma criança em casa, mas para você levar esta herança. Quando você tem o seu filho e você abençoa o seu filho, você está preparando uma próxima geração. Quando você abençoa o seu filho, ensinando ele a ter uma vida cristã devota, uma vida cristã dedicada ao Senhor, o que você está fazendo? Você está preparando, olha só, preparando uma nova geração, uma geração de homens e mulheres que irão vencer, certo? Deus ordena que os pais ensinem diligentemente a palavra de Deus aos seus filhos em todas as ocasiões. O lar
deve ser o primeiro lugar onde os filhos recebem orientação espiritual, cuidado, amor. É ali que eles aprendem sobre Deus, desenvolvem caráter e crescem com segurança emocional. Quando os pais fazem da presença de Deus o centro da casa, criam um ambiente propício para que seus filhos floresçam e sejam instrumentos de Deus no mundo. Irmãos, e eu tenho uma alegria muito grande no meu coração, por quê? Como eu disse, eu tenho uma filha de 21 anos, ela está casada. Ela dá aula de escola bíblica, certo? Ela faz parte do culto infantil, ela canta, ela faz parte do grupo de louvor, ela é envolvida na mídia. O meu genro, o esposo dela, dá aula de escola dominical, ele auxilia na direção do cônjuge de jovens, ele toca na orquestra. O meu filho toca todos os instrumentos que você puder, certo? É um ótimo obreiro, certo? Apesar de ter 16 anos, mas é um bom obreiro, tá? Mas o que é isso? É um trabalho de colocar Jesus no centro da casa. Tem dias que são difíceis, mas quando Jesus está no centro da casa, nós vencemos todas as dificuldades. Por quê? Porque o pilar mestre da família é Cristo. E quando Cristo é esse pilar, nada pode ruí-lo. E o último subtópico, o subtópico 3, é assim: pais que protegem os filhos. A proteção é uma responsabilidade, eu creio que a mais importante minha como pai, é proteger o meu filho. Deus concede sabedoria e graça para nós cumprirmos. Como que eu protejo meu filho? Eu protejo meu filho emocional, física, mental e espiritualmente. É a minha obrigação proteger o meu filho. Um pouco antes dessa aula, eu estava conversando com meu filho aqui, hoje está só eu e ele. A minha esposa está na cidade. Nós estávamos conversando aqui e eu falei para ele, olha, a minha responsabilidade é cuidar de você, até de coisas que você acha que não precisa ser cuidado. É a minha responsabilidade. Por quê? Porque ele ainda é adolescente. Ele não tem uma visão da vida. Então a proteção vai além do físico. Inclui o cuidado emocional, o cuidado espiritual do teu filho. Pais que temem a Deus, eles conseguem discernir o perigo. Eles conseguem entender o que o Senhor quer para os seus filhos. A proteção é também ensinar por meio de exemplos. Filhos que veem seus pais buscando refúgio no Senhor aprendem a fazer o mesmo. Assim, os pais são chamados a ser guardiões e refletem a proteção amorosa de Deus. Deus é um pai que cuida, é um pai que protege os seus filhos. Em Números capítulo 6, versículos 24 a 26, nós temos a bênção sacerdotal. Lembra que nós falamos dela na lição passada? A bênção sacerdotal é uma bênção de proteção. É o pai que protege os seus filhos. Irmãos, eu sou o guardião dos meus filhos. Ninguém toca no meu filho, nem o maligno toca no meu filho. Por quê? Porque eu estou cuidando dele. É fácil? Não é fácil. Por quê? Porque muitas vezes ele não quer ser cuidado. Mas eu sempre digo para eles, tem coisa que a gente não tem escolha, certo? E servir a Deus não é uma escolha. O meu filho, eu não deixo escolha para os meus filhos. Se ele vai servir a Deus ou vai para o mundo. A escolha dele é servir a Deus. Enquanto estiver no meu poder, ele vai servir a Deus. Vou levar, vou ensinar, vou incentivar. Esses dias eu gastei não sei quanto comprando corda, cubo. Para quê? Para que ele se sinta bem, certo? Eu invisto, as minhas crianças, desde que têm idade, eles vão para os retiros. É caro, mas é investimento. Por quê? Porque quando eles estão servindo a Deus, o maligno
vai se afastando deles. Tá? É a minha função proteger os meus filhos. Para nós encerrarmos, o meu papel como pai é muito mais do que gerar. É muito mais do que dar sustento, roupa, materiais escolares. Isso é minha obrigação. A minha responsabilidade como pai é ensiná-los a viver a fé que eu aprendi. Paulo vai dizer para Timóteo, eu espero encontrar em você a mesma fé que eu encontrei na sua mãe e na sua avó. Por quê? Porque elas te inspiram. Que nós possamos, irmãos, viver uma fé cristã genuína e que glorifique ao Senhor. Tá? Nós vamos parando por aqui. Não se esqueça, semana que vem nós estamos aqui de novo na nossa Escola Bíblica Online.